técnico Didier Deschamps escolheu Mbappé para ser o próximo capitão da seleção francesa. Na minha opinião, o técnico Deschamps acerta em escolher Kylian Mbappé e eu vou trazer todos os dados e todas as minhas justificativas para vocês entenderem. Primeiro porque para mim ele é o melhor jogador da França hoje, é o melhor jogador da seleção francesa. Ele meteu um hat-trick na final da Copa do Mundo, ele ressuscitou o time. Quando tudo parecia perdido, ele trouxe aquele ar de esperança. E o treinador já tinha pré-aprovado essa decisão. Pode ser o Kylian, evidentemente. Para mim, Kylian é o melhor jogador do mundo. O que ele conquistou com sua idade em relação aos outros é excepcional. Foi uma entrevista que o técnico Deschamps deu para o Le Figaro dia 10 de março. Obviamente, antes dele escolher o Mbappé, mas já dando um indício. Mbappé também tem a bênção do ex-capitão Hugo Lloris. Lloris se aposentou da seleção francesa, assim como o Varane, então esses dois que eram capitães já não estão disponíveis. O Lloris falou o seguinte para a equipe, dia 10 de janeiro desse ano. Kylian mostrou uma forte liderança durante a Copa do Mundo e mais ainda no jogo da final. Isso já credencia o Mbappé para ser um capitão? Não. Para mim, um capitão tem que ser um jogador exemplar, dentro e fora de campo. O Mbappé recentemente se posicionou ali no Twitter, defendeu o Zidane depois que o ex-presidente da Federação Francesa, Noël Le Graët, falou mal. Enfim, tem um vídeo inclusive sobre polêmicas da Federação Francesa aqui no meu canal para quem quiser assistir. A idade, Mbappé tem 24 anos. Não é muito jovem para ser capitão? Não. É um ponto positivo. Óbvio que tirando catástrofes, lesões, ele vai continuar jogando na seleção francesa pelo menos por uns bons 10 anos. Talvez o Mbappé esteja aí na França até a Copa de 2034. E além disso, ele é o 6º maior artilheiro da história da seleção francesa. Olha a tabela aí. Em breve, ele vai alcançar esse topo, meu palpite. Ele ganhou a Copa do Mundo em 2018, sendo titular e sendo uma peça-chave ali para a seleção francesa. Mesmo tão jovem, hoje com 24 anos, a gente já pode chamar de veterano, né? Um cara que tem 2 finais de Copa e um título. Mas e o Griezmann, Isa? Ele não merecia? Gente, eu adoro o Griezmann, eu acho que ele é o jogador ali que mais se põe à disposição do treinador e pensa mais no coletivo do que no individual, só que a gente não pode falar do Griezmann como capitão, na minha opinião, porque hoje ele tem 32 anos, o Giroud a gente nem vai contar que tem 36, então eu já imagino que essa projeção do Deschamps seja a longo prazo, porque a gente tem na história jogadores que foram capitães muito cedo. Por exemplo, o Platini, ele tinha 24 anos quando ele assumiu a braçadeira de capitão na seleção francesa e foi o grande big boss para uma geração. Eu acho que é esse passo aí que o Mbappé vai adotar. Não existe uma regra estabelecida, tem que ter X jogos para ser capitão. Não. O Platini, então, 24 anos. O Deschamps, próprio treinador, quando jogava na seleção francesa, ele tinha 27 anos, quando usou pela primeira vez a braçadeira. Ezaïli, 32 anos. O Zidane, 31 e o Lloris, 24. Só que o Lloris, gente, é o jogador que mais vezes vestiu a camiseta da seleção francesa com a braçadeira de capitão. E eu acho que nesse quesito vai ser um pouco difícil o Mbappé chegar. Segundo a RMC informou, o Griezmann ficou bolado com essa decisão de não ter sido escolhido para ser o capitão, mas o Deschamps já avisou todo mundo, todos os jogadores estão cientes, e o próprio Griezmann, olha só, em 2022, novembro, ele disse a seguinte frase para o Telefute: eu não sou um líder que fala muito no vestiário, eu sou mais dentro de campo, por isso não quero confundir essas duas coisas. Ele já meio pontuou ali que ele não precisa da braçadeira para ser um líder. E realmente, a figura do Griezmann hoje na seleção francesa é um jogador mais brincalhão, resenha, a galera se diverte pra caramba, o Griezmann é alto astral, mas ele não tem essa postura de falar palavras duras, de chamar ali todo mundo, não. Ele é mais dentro de campo, ele faz esforços defensivos, ele é um jogador que briga bastante ali, que se dispõe à equipe, mas para ser essa figura de capitão, o Griezmann realmente, contando a idade e o fato dele ser um jogador mais resenha, eu não colocaria de capitão. Agora eu vou dizer quais são os problemas que o Mbappé pode encontrar sendo capitão e quais coisas que ele vai ter que mudar para de fato assumir essa postura de líder. Primeiro, o Mbappé, ele solta às vezes umas bombas assim nas entrevistas que expõem muito o vestiário e o Deschamps não gosta disso, então ele vai ter que dar uma segurada na língua e ter uma comunicação mais
clean e soft. E o Mbappé não costuma gostar muito de dar entrevista pós-jogo. E o Lloris, quando era capitão da seleção francesa, todo pré-jogo, ele dava entrevista coletiva, pós-jogo ele era o solicitado para conversar com a imprensa, porque ele era o capitão. Agora, será que o Mbappé vai estar sempre à disposição para falar com a imprensa? Na Copa do Mundo, ele não falou com a imprensa durante a Copa no Catar. Ele resolveu fazer lei do silêncio. Saía mudo, entrava calado. Mas eu acho que a abraçadeira de capitão, ela vai trazer junto algumas mudanças que vão ser colocadas em prática rápido. Vou pegar como exemplo o Lewandowski. Quando ele assumiu a abraçadeira de capitão na seleção da Polônia, ele era antes muito introvertido, ele era um jogador muito na bolha dele. Quando ele assumiu essa figura de líder, colocou a abraçadeira, ele se abriu mais. Então eu acredito que essa adaptação o Mbappé vai precisar passar, e acho que até vai ser uma coisa rápida e natural. Só que o Mbappé vai ter que refletir em alguns pontos, tá? Pra ter essa atitude exemplar. Ninguém é perfeito, óbvio, mas o Mbappé não pode nenhum fazer o que ele fez contra o Montpellier. Vocês lembram? Ele tava no Paris Saint-Germain, né, no jogo contra o Montpellier. O Vitinha não passa a bola pra ele, ele desiste da jogada, fica pé da vida, levanta o braço. Cara, isso não é uma postura de líder. O Mbappé vai ter que apagar esse tipo de comportamento. O Mbappé vai precisar ser um jogador político. Ele vai precisar abraçar os jovens que chegam, ele vai fazer essa ligação dos veteranos com as novidades e vai precisar ter essa conversa com todos os jogadores. Porque o Mbappé não é unanimidade, ele é um jogador, assim, que dentro do grupo da seleção francesa, questão de ego e tudo, a galera fica meio com bode. Então ele vai precisar também trabalhar isso internamente. E aí o que eu acho que ele tem que pegar do Griezmann é essa postura dentro de campo, de pensar muito no coletivo antes de pensar no individual. Porque a gente sabe que o Mbappé é decisivo, a gente sabe o que ele consegue fazer, mas ele vai precisar, às vezes, tentar voltar mais para marcar, ajudar na recomposição. Então, Mbappé fora de campo vai ter que ser exemplar, mas dentro de campo também. Nada de fominha, não passa a bola, isso aí esquece. Ele precisa colocar a altura dessa responsabilidade de ser o líder de uma seleção francesa, uma seleção que já ganhou 2 vezes a Copa do Mundo e uma com o Mbappé fazendo gol na final. Eu acho assim que o Mbappé já se mostrou capaz de mudar, ele tem uma boa comunicação, apesar de soltar as bombas, ele se comunica bem, ele gosta de se posicionar em determinados momentos, e ele também é um jogador assim que com 24 anos ele já aprendeu a falar espanhol, ele fala com Messi em espanhol, ele fala muito bem inglês, então com pouca idade ele já é um jogador muito avançado que investiu nele, então ele sabe mudar. O Mbappé consegue fazer mudanças porque ele é muito inteligente. Então o Mbappé, vamos dizer que ele não se esconde, se ele não gosta ele vai falar, você nunca vai ver ele dando chilique só no vestiário, ele vai expor. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser muito bom para a seleção francesa, mas ele vai ter que pontuar algumas coisas para melhorar, para ser aquele líder exemplar. Mas o ponto muito positivo para isso é que a seleção francesa vai ter um capitão aos 24 anos que pode ser o líder dessa geração. Então, o Mbappé tem pelo menos uns 10 anos aí pela frente de seleção francesa e agora ele vai ter essa responsabilidade de ser um líder, porque vai cair tudo nas costas dele. Ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que falar quando a França não estiver bem e vai ter que proteger os jogadores e não expor coisas que acontecem no vestiário, porque o objetivo de um líder é também proteger os seus colegas amiguinhos. Vocês gostaram dessa decisão ou vocês achavam que tinha que ser o Griezmann? Porque eu olhei aqui, são 2 jogadores que não estão muito acostumados com a abraçadeira, né? O Griezmann iniciou 5 jogos como capitão durante a carreira e o Mbappé 2. Só que recentemente o Mbappé pegou a abraçadeira de capitão no jogo contra o Bayern de Munique, que o Marquinhos saiu, e também ele foi titular com a abraçadeira contra o Rennes. Então, assim, o Mbappé já quer ser líder no Paris Saint-Germain, ele quer ser o capitão e tá esperando uma oportunidade. Então, eu acho que, levando em consideração tudo que eu trouxe aqui pra vocês, a minha opinião é que o Deschamps acerta escolhendo o Mbappé por ser jovem, por ser um cara vencedor, por ter ressuscitado a seleção francesa naquela final maluca. Se não fosse Mbappé, cara, tava todo mundo morto. E ele tem provas pra falar, ó, galera, acredita em mim, eu sei o que eu tô falando. Então, eu acho que o tempo vai mostrar isso. Mbappé, boa sorte como capitão da seleção francesa. Griezmann não fica chateado, porque se o Mbappé for substituído, você vai ser o capitão e você ainda pode jogar uns bons 3 anos com a seleção francesa, né? Beijo, galera. Comenta aqui o que vocês acharam.